Jai Shri Radhe. Então hoje é terça-feira, dia de Marte, né? Planeta Marte, que rege a terça-feira. E nesse dia nós estudamos Shri Manashiksha. Nós, há algum tempo atrás, nós analisamos os ambientes para os quais cada um desses textos sagrados nos traz. Acompanha? Então, por exemplo, se você está na sexta-feira, você está na Bhagavad Gita, então você é levado para um ambiente chamado Kurukshetra. Que Krishna está falando com Arjuna nesse lugar sagrado, esse Dhamma sagrado, que se chama Shri Kurukshetra Dham. Então, sexta-feira, você é levado para Kurukshetra. Da mesma forma, segunda-feira, você é levado para a margem do Radha Kunda, porque o Shri Upadeshamrita, ele culmina na glorificação ao mais elevado de todos os mais elevados lugares sagrados, porque Radha Kunda não é diferente de Srimati Radhika, é a manifestação líquida de Srimati Radhika, líquida transcendental, e é nesse lugar chamado Radha Kunda que Krishna se rende aos pés de lótus de Srimati Radhika. Então, ele se entrega totalmente, chamando Srimati Radhika de Prema Guruji. Ele diz que ela é Gurudeva dele para os assuntos de Prema, e que pelos ensinamentos dela ele dança que nem um marionete. É só ela dar um estalo de dedo que ele dança que nem um marionete. Então isso é Radha Kunda, que é segunda-feira, né? Terça-feira, Manashiksha. O ambiente é esse elemento, esse que é um dos 8 elementos de Krishna, sem os quais esse universo não tem sustentação, né? Que se chama Mana. Você tem Mana, Buddhi e Ahankara, né? Então na terça-feira, que é o dia de Marte, nós entramos na nossa própria mente. Essa é a proposta de Srila Raghunatha Dasa Goswami. Como Srila Gurudeva explica na introdução ao mesmo livro, a mente é o escritório tanto da nossa fábrica de desejos mundanos, como o escritório da nossa cobiça transcendental. Então, Srila Raghunatha Dasa Goswami, no Shri Manashiksha, ele está propondo desde o primeiro verso: Guru Goste Gostala Ishu Sujane Vusuragane Swamantre Shinamni Brajanava Yuva Dvanda Sharane Sadadambham Hitva Kuru Ratim Apurvam Atitaram Aye Swanta Brathas Chatuvi Abhyati Drita Padaha. Ele está falando, está sugerindo à sua própria mente que ela tenha esse Ratim Apurvam, esse apego espiritual sem precedentes a esses elementos: Gurudev, Vrindavan, os habitantes de Vrindavana, os Brahmanas, os Vaishnavas, os seus próprios mantras, Mahamantra e Diksha Mantra, Nama Prabhu, e ao eterno e jovial casal divino Shri Radha Krishna. Apego ao abrigo dos pés de lótus de Shri Radha Krishna. Então ele já começa trazendo a sua própria mente, que é o ambiente da terça-feira, para o Dhamma, para Vrindavana. Só um minutinho aqui, tem um seva no meio do caminho aqui.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, nós estamos vendo o ambiente, né? Então, terça-feira, o ambiente é a nossa própria mente. A gente fazer sondar o que está acontecendo na nossa mente. O escritório das coisas mais auspiciosas, se nós trilhamos o caminho de Bhakti, e o escritório das coisas mais inauspiciosas, se nós trilhamos o caminho de Bhakti. Só um de novo. Caminho de Bhakti, a busca desenfreada do prazer dos sentidos. Então esse é o primeiro verso, e esse primeiro verso magnífico desse Shiv Manašiksha, e o pessoal no Skype hoje está nervoso, vocês estão ouvindo barulhinho aí do lado de vocês, né? Ai meu Deus, socorro, agora acho que vai parar. É sobre a capa. Quem está fazendo a capa de um livro de Gurudeva muito lindo e está decidindo uma coisa. Mas, desculpem. Aí o segundo verso, que é onde nós estamos no comentário de Srila Gurudeva, Nadharmam Shutigana Niruktam Kila Kuru Braja Radha Krishna Pachura Paricharyam Ihatanu Sati Sunam Nandishwara Pati Sutatve Guru Varam Mukunda Prestatve Smara Param Ajashram Nanu Manaha. Ó minha mente, ó minha querida mente, por favor, não pratique nem Dharma nem Adharma mencionados nos Shrutis ou Vedas. Pelo contrário, você deve prestar profuso serviço amoroso, abundante serviço amoroso a Shri Radha Krishna Yuga, o casal divino de Braj. E você deve fazer isso aqui em Braj. Então, Shri Raghunadas Goswami, ele está dissuadindo a sua própria mente de manter qualquer elo por conta de algum condicionamento com Dharma e Adharma. Tanto as atividades piedosas quanto as atividades ímpias. Porque as duas atividades que são prescritas nos Vedas para as pessoas de menor inteligência, de menos inteligência, na seção Karma Kanda, elas o que elas fazem? Elas atam essas pessoas, essas divas, ao ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Então, por isso que ele está falando que a gente deve prestar abundante seva, serviço amoroso, Prema Bhakti, a Shri Radha Krishna Yuga, aqui em Braj. Então, quando ele fala isso, ele já está sorrateiramente, poderíamos dizer, sorrateiramente é uma boa, né? Ele está trazendo sorrateiramente a sua querida mente para o ambiente de Braj, né? É como o Sripad Bhamana gosta de dizer, que a sua mente ela pode viajar em um segundo para o outro lado do mundo, ela pode ir para outro universo. Não precisa de passaporte, passagem, dinheiro, nem visto. Então, assim, é só você meditar em Braj. Você pode nunca ter ido a Braj, né? Mas você medita em Braj, porque Braj tem o poder de se manifestar no seu coração se você medita nela. Braja Dhamma é muitíssimo misericordiosa, especialmente Braj que se manifesta no mundo material, né? Drishyamana tem uma característica de Braj no planeta Terra, que é a seguinte, que se você, ainda hoje indo a Braj, você tem darshan
do Dhamma como ele é, do lugar sagrado como ele é, mesmo depois que Krishna já realizou seus passatempos e já partiu no fim de Dwapara Yuga, né? Então é uma misericórdia muito especial de Vrindavan Dham, né, que também é uma personalidade transcendente, né, que traz no seu colo Krishna e seus companheiros eternos, as gopis, os gopas, né? Então, Shri Vrindavan Dham. Então, é uma misericórdia muito especial de Braj. Por isso, o Raghunath Goswami está falando para sua mente: faça tudo isso que está sendo aconselhado aqui em Braj, pois os Shrutis determinam, verificam que esse casal divino é o princípio máximo de adoração suprema e a suprema verdade absoluta. Radha Krishna, eles são a suprema verdade absoluta. Sempre medite em Satyanandana Shri Chaitanya Mahaprabhu, que vem, que está dotado ricamente com a tez, se lembra da compreensão? Com a tez e os sentimentos de Srimati Radhika. E medite que ele não é diferente de Shri Nandananda. E sempre se lembre de Shri Gurudeva como aquele que é o mais querido de Shri Mukunda. Govinda, Gopala, Hari, Murari, Gurudeva. Então aqui, primeiro Raghunath Das Goswami aconselha sua mente a desenvolver apego por alguns objetos transcendentes. E agora ele é mais específico e fala que a mente deve prestar serviço amoroso abundantíssimo a Shri Radha Krishna Yugal, aqui em Braj. E vocês estão aqui em Braj com a gente, porque aqui é o escritório da Braj, né? Que, assim, qual é o estratagema da iniciação? Você, quando recebe Nam, Harinam, seu Gurudeva lhe dá um nome espiritual, para você se lembrar de Krishna, né? Você olha para os meninos, Gora Krishna, e você se lembra de Mahaprabhu. E você olha para as meninas, Anandamayi, você se lembra de Srimati Radhika. Então, assim, esses nomes espirituais, eles são como uma decoração belíssima em torno da consciência de todos nós, para que nós tenhamos mais estímulo. São udipana, estímulos para nós praticarmos a nossa bhakti. Então, mas por que eu estou falando sobre isso? Qual é o mote? Que não está falando, nós estamos em Braj. Nós estamos em Braj. Braj é a editora do Nectar Gaudiya Vaishnava em português. E eu tenho convivido aqui, para minha boa fortuna, aqui com Gora Krishna Prabhu. E nós temos conversado muito sobre os caminhos de Braj. Você pega um caminho de Braj, você vai para Terkadam. Você pega outro caminho de Braj, você vai para Yavat, onde Srimati Radhika mora com sua sogra, sua cunhada e seu... Não devo nem falar o nome do marido dela, mas devemos falar Abhimanyu. E aí você pega outro caminho de Braj e você vai para Vanshivat. E você pega outro caminho de Braj e você vai para Radhakunda, Giriraj, Govardhana. Isso é Braj, né? E isso também esses são os temas dos livros de Srila Gurudeva que nós oramos aos pés de lótus dele e dos outros acharyas, que saiam em português para a alegria do coração de todos os Vaishnavas e Vaishnavis. Então, nós estamos sempre em Braj, né? Só uma questão de desenvolver, de direcionar a consciência para o ponto auspicioso da vida, da existência. O ponto auspicioso da existência chama-se Dhamma. E a pessoa auspiciosa do Dhamma é Krishna.
Shrimati Radhika, Nanda Maharaj, Yashoda Maria. E a ação auspiciosa no Dham com essas pessoas é seva. Não sei, a gente tem muito seva, a gente deve erguer as mãos e exclamar Haribol, Gora Haribol, né? Eu vou dormir, estou cheio de seva, acordo, estou cheio de seva, passa um ano, estou cheio de seva. Então isso é a verdadeira vida espiritual, né? E isso é Braj. Por isso que esse nome, quem deu esse nome foi a nossa querida Krishna Diva Didi. Ela teve essa inspiração maravilhosa, porque ela é uma discípula muito querida do nosso Gurudeva. Então ela teve essa inspiração. E eu pessoalmente não consigo ver um nome mais adequado para uma editora de livros transcendentais do que este, que é o Dhamma de todos os Dhammas, né? Então Srila Gurudeva, no segundo capítulo, ou no segundo verso, ele está falando, vamos ver se ele se lembra antes parou. Se alguém se lembra antes parou, pode, por favor, se manifestar. Que Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está fazendo o seu comentário aos diferentes aspectos do verso. Então, assim, um dos aspectos que ele comenta é Nadharman Shutigana Niruptam Kila Kuru, que é justamente aquilo que nós estávamos falando antes. Nadharman na Adharman, nem Dharma nem Adharma, nem atividades que são sim piedosas, que são simpáticas, mas que não nos levam para Braj, e nem atividades que são horroríveis e que muito menos nos vão levar para Braj. O Gurudeva muitas vezes nos explica que nós vivemos às vezes a ilusão de que punya, que atividades piedosas, tais como abrir hospitais, fazer caridade e assim por diante, são melhores do que papa, do que atividades pecaminosas. Punya é melhor do que papa. Inclusive, se você for pensar do ponto de vista geral, na cultura védica, com certeza punya é melhor do que papa, porque se você tem a tendência a fazer caridade e abrir hospitais, você não vai se negar a dar uma doação para um Vaishnava, né? Você vai ver passar na frente da sua casa na Índia um sadhu, e você, por ser piedoso, você vai dar dakshina, Guru Dakshina. Então, nesse sentido, se você faz Guru Dakshina e aquela pessoa que recebe Guru Dakshina é um sadhu fidedigno, então isso é Bhakti Unmukti Sukriti, não é Karma Unmukti Sukriti, e não é Jnana Unmukti Sukriti, ou seja, você acumula um mérito que te aproxima da transcendência, te aproxima de Bhakti. Mas se você dá caridade para um monte de gente que está cometendo atividades pecaminosas, então isso é como se você estivesse compactuando, como Srila Prabhupada explica no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, sobre o consumo de carne, que 7 pessoas ficam envolvidas nessa atividade pecaminosa. Primeiro, a pessoa que cria a pobre da vaquinha. Depois, a pessoa que compra a pobre da vaquinha. Depois, a pessoa que está no matadouro, né, o empregado do dono do matadouro, do abatedouro, que sacrifica a vaquinha. Depois, a pessoa que transporta o resultado hediondo, inominável, do pobre corpinho da vaquinha para o açougue. Depois o açougueiro. Depois a pessoa que cozinha a carne, depois a pessoa que come a carne. Deve ter dado 7 ou mais. Você pode até aumentar um pouco
a cadeia de reações pecaminosas. Ainda mais no mundo contemporâneo, que as atividades comerciais são tão complexas, né? Você tem o atacadista, o distribuidor, o supermercado, o comprador final, a pessoa que trabalha no caixa. A pessoa que trabalha no caixa de um supermercado também está recebendo resíduo de reação pecaminosa, porque está ali com aquele produto inominável, né? É todo mundo compactuando, mas não é nada disso que o Das Goswami está falando para somente fazer, né? E aí, nessa parte da discussão de Srila Bhaktivinoda Thakur, do comentário, ele diz assim: ao alcançar Adhikara, ele está falando de Bhakti Adhikara, né? Karma Adhikara, Jnana Adhikara e Bhakti Adhikara. Então, ao alcançar a qualificação, a competência para praticar Bhakti, o que acontece? Transcendemos o nosso apego e a nossa dependência dos princípios de Varnashram, né? A nossa relação com a sociedade, mesmo que essa sociedade seja uma sociedade védica, Varnashram, Daiva Varnashram, é a sociedade na qual a gente quer viver. Inclusive, esse livro de Srila Gurudev, chamado Diálogos Iluminados, volume 2, trata desse assunto. Você tem a Surya Varnashram, Smata Varnashram. A Surya Varnashram é o sistema social da época de Kamsa Maharaj, né, de Hiranyaksha, Hiranyakashipu. É o sistema social vigente no mundo contemporâneo, né? Porque é uma organização associada voltada para a satisfação de desejos demoníacos, desejos de dominar o outro, de controlar o outro, de abusar do outro, de vender o outro, de comprar o outro, né? Isso não é nada auspicioso. Agora, Daiva Varnashram é o sistema social, a distribuição das classes sociais e das ordens espirituais, de maneira que cada indivíduo na sociedade tenha a oportunidade de avançar espiritualmente. E Gurudeva, nesse livro, ele pretende ser um estudo do que vem a ser Daiva Varnashram, porque nós temos uma sociedade, nós somos uma sociedade, né? A partir do momento que nós somos duas pessoas num lugar, nós somos uma sociedade instituída, né? Nós convivemos, nós produzimos, nós não produzimos, mas nós somos uma sociedade. Então a gente precisa saber o que Krishna explica, Chaturvanya Mayashvistam Guna Karma Vibhagasha, né? Krishna diz na Gita que ele criou esse sistema social porque ele é que inspira o Senhor Brahma a criar a forma humana de vida, que é a oportunidade raríssima de você alcançar a perfeição espiritual. E nessa forma humana de vida, uma das características da forma humana de vida é que o ser humano é gregário. Gregário se diz? Gregário. Ele gosta de estar, de conviver, de estar em grupos, de estar em sociedade. Ele forma famílias. Ele forma a família dele. Então, como Krishna, ele é a causa de todas as causas, ele já apresenta desde o início da criação, está embutido no Srimad Bhagavatam, tá? Com certeza está na Bhagavad Gita. Ele apresenta o sistema social que se chama Daiva Varnashram, que é aquele sistema pelo qual você se situa em alguma função na sociedade, seja Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, e você se situa nesta função para você servir a Krishna. É o que acontece na Gita, o que está acontecendo é o diálogo entre Krishna e Arjuna, ele está girando em torno de Daiva Varnashram, né?
Porque se Arjuna não assumir a posição de guerreiro, então o propósito de Krishna de acabar com os reis demoníacos que estavam dominando a terra, Jarasandha, Shishupal, Ashwatthama, né? Quem mais? Duryodhana e seus irmãos, do Shasana, os outros irmãos. Então, é o propósito de Krishna. Né? Então, Daiva Vanasham é você viver em sociedade para cumprir o propósito de Krishna. E qual é o propósito de Krishna? Paritranaya sadhanam vinashaya chadushkitam. Ele diz que quando ele aparece, ele vem para proteger você. Se você é Vaishnava, Vaishnavi, ele aparece aqui principalmente para proteger você, porque ele é Bhaktavatsarya. Ele tem uma afeição por cada uma das divas, especialmente quando a diva ela se volta para Krishna, como Raghunath Das Goswami está incentivando a sua mente a fazer. Então, se a diva se volta para Krishna pelo cantar do Mahamantra, né? Então, esse Bhakta Vatsalya, esse sentimento que Krishna tem de proteger o Bhakta, né? De livrá-lo de uma série de situações, como no caso de Prahlad Maharaj, né? Esse sentimento, essa proteção aumenta. Então, ao alcançar essa frase, né, que se você alcança a qualificação adequada, você transcende o seu apego e sua dependência dos princípios do Varnashram. E nessa ocasião, a residência verdadeira em Braj e o serviço imaculado ao casal divino tornam-se naturais e fáceis. Aqueles que não podem viver fisicamente em Braj devem fazer mentalmente. Então, se vocês quiserem vir morar em Brasília, onde é o escritório da Braj, a gente arruma um jeito. Vocês todos são bem-vindos a vir morar em Brasília, não é? Hoje a gente convidou o Ishwara Puri. Já convidamos vários devotos e devotas a vir morar em Brasília. Porque em Braj não tem problema de limitação. Se vocês quiserem vir, a gente vai fazer de tudo para vocês virem. Ainda mais se vocês quiserem vir para prestar serviço à editora de Srila Gurudeva. Na verdade, a editora de Gurudeva, prestar serviço à editora de Gurudeva é prestar serviço ao serviço direto de Srila Gurudeva, que dedicou, assim como Srila Prabhupada, horas e horas da sua rotina de vida espiritual para escrever esses granthas maravilhosos. Um escritor prolífico, né? Uma obra vastíssima, toda ela que brota do coração de Gurudeva por dois veios. Um veio é o seu próprio Samadhi, porque Gurudeva está mergulhado nessa sua consciência interna, servindo a Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu, e automaticamente toda a natureza, a própria energia divina, Yoga Maya, providencia para que ele vá para um lugar como o Havaí, ou para as Filipinas, lugares que têm um clima muito ameno, para ele, numa idade tão avançada, ele mergulhar e jorrar o seu Samadhi, o seu êxtase divino, no conteúdo desses livros. Então esse é um dos motivos. É o desejo de Krishna, de Mahaprabhu. Mahaprabhu quer que Gurudeva, ele pessoalmente quer. Ele chegou a Bhaktivedanta Narayana Maharaj, eu quero que você se sente aí bonitinho e que você escreva. E o outro motivo é que ele quer, por ele ser um Brijabhasi de verdade, ele é aquele que tem a verdadeira compaixão. Então ele quer que todas as pessoas se aproximem desses textos sagrados e leiam essas coisas maravilhosas que a gente lê aqui, né? Se você não puder viver fisicamente em Braj, você deve fazê-lo mentalmente. Então esse é o nosso exercício de sadhana,
cantar o santo nome. A gente aqui canta o santo nome no Parque Olhos d'Água, né? A gente sai de manhã, cantar a nossa Japa Kirtan. E é um lugar super favorável, assim, tranquilo de manhã cedo, os passarinhos cantando, né? As cigarras, agora está começando o verão, às vezes tem uma barulhada de cigarro impressionante, né? Então isso é Braj, se você canta o santo nome em um lugar como esse. O que é o santo nome, afinal? Quem é o santo nome? O santo nome é uma manifestação de Braj. Ou, muito pelo contrário, o santo nome manifesta Braj. Porque onde Radha e Krishna estão eternamente. Então se você está Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então se você está cantando concentradamente o santo nome, então automaticamente você está em Braj, né? Porque você está concentrado. Você vai se concentrar com o quê? Com o estômago? Com o que você se concentra afinal? Com a mente. Então assim, é fácil viver em Braj. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur continua aqui a segunda parte do comentário. Sati Sunu Nandishwara Pati Sutatra Smara. Lembre-se, Smara, de Sati Sunam, que é Sati Sunam é o filho de mãe Shati, Shati Sunam. Nandishwara Pati Sutatra. E esse filho de mãe Shati, ele não é diferente de Shri Nanda Nanda, o queridinho de Nanda Maharaj, o filho bem fofinho de Nanda Maharaj, que quando Nanda Maharaj volta do pastoreio, depois de cuidar das vaquinhas e fazer outras atividades de um vaqueiro, com os gopas mais velhos, ele chega cansado e senta lá na sua asana, no seu asana, e Krishna, meio cambaleando, pequenininho, traz um chinelão de madeira, que eu nunca me lembro o nome, sabe o nome? Ele traz sobre a cabeça, assim. E Nanda Maharaj olhando para aquele menino tão lindo, né? Completamente pelado, como o Gurudeva gosta de falar, usando só uma correntinha em volta da cinturinha e com os sininhos de tornozelo, as tornozeleiras. Ele vem andando e vem fazendo um barulhinho muito fofinho. E aí quando Nanda Maharaj olha para aquela cena, o menininho vindo assim meio cambaleando, porque ele é tão pequenininho que o chinelo do pai ainda é pesado para ele. Ele que é a suprema personalidade de Deus, aquele em cuja expansão da expansão da expansão da expansão, na cabeça dessa expansão, que se chama Ananta Shesha, está o universo inteiro. Então esse mesmo Krishna, né, que está sustentando o universo inteiro como Ananta Shesha, ele está sentindo um peso muito forte quando traz o chinelo do seu pai. Porque o chinelo do pai de Krishna, e cada milímetro quadrado do chinelo é puro Vatsalya Prema por Krishna. Então Krishna fica assim, inebriado, né? E aí Nanda Maharaj olha para aquela cena e ele entra em êxtase, ele começa a chorar, tem vários sintomas de êxtase, né? E ele pensa assim, Narayana, Narayana, o que eu posso ter feito para ter um filho tão lindo? Eu não consigo desgrudar o meu olho e o meu pensamento, o meu coração, não consigo desgrudar nada meu desse menino. Então isso é... E esse menino, ele não é diferente de Mahaprabhu. A fim de distribuir o santo nome e o amor divino mais radiante, que jamais fora antes concedido, Anarpita Unatojala Prema, aos seres vivos, desviados de Krishna e enredados em assuntos mundanos, Shri Nanda Nandana aparece sob a forma de Shri Shatinandana Gaurahari. Em particular, ele assume a tez e os sentimentos de Shrimati Radhika para saborear a doçura sem paralelos dos sentimentos amorosos dessa menina Kishori, né?
há duas perguntas que podem surgir a esse respeito. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele tão misericordiosamente, ele apresenta até as objeções que podem surgir na nossa mente quanto ao assunto abordado. Ele fala, uma vez que Shri Chaitanya Prabhu é a personificação combinada de Shri Shri Radha Krishna, por que não adorar apenas a ele? A adoração pela qual a adoração ao casal divino será cumprida automaticamente. E se ele é Radha Krishna, se adora só Chaitanya, então Radha Krishna são adorados automaticamente? Ou devemos adorar Radha Krishna e Shri Chaitanya Mahaprabhu em separado? Primeiro adoro Radha Krishna, depois adoro Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu, uma pergunta difícil, né? Shri Chaitanya Mahaprabhu, o mestre espiritual do universo inteiro, Jagadguru, determina, ele concilia essas perguntas ao aparecer pessoalmente no humor de um Vaishnava, de um devoto. Ele demonstra, pelo seu próprio exemplo, como praticar devoção ao Senhor Krishna e aconselha as divas a fazer o mesmo. Então ele é Krishna que vem ensinar a diva a adorar Krishna. Seguindo suas instruções, devemos adorar Shri Radha Krishna Yuga. Mas antes de prestarmos serviço ao casal divino, primeiro devemos meditar no mestre espiritual e em Shri Gauranga Deva, né? Você abre o Archana Dipika, né? Essa é a ordem de puja, né? Você primeiro adora os pés de Lótus Gurudeva, depois você adora os pés de Lótus de Chaitanya Deva, Shri Gauranga Deva. Caso contrário, o praticante, o sadhaka, não conseguirá alcançar a perfeição espiritual suprema, Paramata Siddhi. Entendi. Sem Guru, sem Gauranga, por isso que você fala de Shri Shri Guru Gaurango Jayataha. Os livros de Gurudeva, muitos livros, eles abrem como o próprio Manashekha, está aqui. Shri Shri Guru Gaurango Jayataha. Todas as glórias a Shri Gurudev e todas as glórias a Shri Gaurangal, no caso significa Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Os dois. Né? Então essa é a primeira pergunta que está sendo respondida. E a segunda pergunta, se não devemos adorar Radha Krishna e Mahaprabhu em momentos separados, a resposta é que se você adorar Satyanandana Gaurahari separadamente, você não vai poder compreender, você nunca conseguirá entender que ele não é diferente de Shri Krishna. Quando estivermos consolidados na consciência de que Shri Krishna não é diferente de Shri Gaurahari, aí sim conseguiremos nos lembrar de Shri Chaitanya Mahaprabhu enquanto adorarmos Shri Krishna. E o próprio Mahaprabhu, ele se manifesta para Rai Ramananda, né? Como Radha Krishna. Né? Provando exatamente isso que Srila Bhaktivinoda Thakur está explicando. A gente não pode entender isso com a nossa mente analítica. É isso que está sendo explicado. O Srila Bhaktivinoda Thakur, em cima das palavras de Srila Raghunatha Das Goswami, isso é inconcebível para a mente mundana. Então, o que fazer? Você deve ouvir e você deve trazer esse conhecimento para dentro do seu coração. E você deve meditar nesse conhecimento, pedindo a misericórdia de Gurudeva, para que esse conhecimento se manifeste no seu coração. Ele se personifique no seu coração. Porque aqui nós estamos falando das três deidades adoráveis da nossa vida. Nós estamos falando de Gauranga Mahaprabhu e Shri Radha Krishna. Como Narottam Das Thakur diz, se você adora Gauranga Mahaprabhu no humor de servidão, servindo Mahaprabhu,
né? Se você o adora assim, vai chegar um momento que você vai mergulhar nas águas lindíssimas da Ganga Mahi em Navadvip, em Mayapur, e você vai sair do mergulho e vai aparecer em Radhakonda. Então Lama Das Thakur não está contando uma história de fadas. Ele está falando o que acontece com você, com a visão que você pode ter uma vez que você cultive esse conhecimento transcendental no coração. Que você medite, que você cantar o Santo Nome. Está cantando o Santo Nome? Sim. Bhaktivinoda Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, Mahaprabhu, Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Narayanya. Não existe diferença entre Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. Mas como você vai entender isso? Se você não mergulha no âmbito da transcendência, se você não está em Braj, se você não canta o Santo Nome, né? Então tudo começa, tudo continua, tudo termina e tudo começa de novo pelo cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como no Pranamanta de Paramburdeva Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, Ati Matya Charitraya Swashitanam Chaparine Diva Dukya Sadartaya Shinama Prema Daine. Então, os acharyas Gaudiya Vaishnavas, e bem em particular no nosso caso, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, eles estão nos dando Nam, Harinam, Diva Dukya Sadartaya Shinama Prema Daine. Eles primeiro estão fazendo Diva Dukya Sadartaya. Eles estão nesse mundo, na sua lila de acharyas, e o coração deles está sangrando de compaixão por todos os seres vivos, por todas as almas condicionadas. Diva Dukya Sadartaya. É o paradoxo da vida de um Vaishnava. Internamente ele vive em êxtase, mas externamente o coração dele sangra porque ele vê o sofrimento daqueles que não estão sentindo o mesmo êxtase que ele quer transmitir para o coração de todos. Então o que ele faz? Diva Dukya Sadartaya Shinama Prema Daine. Ele doa esse cantar do Santo Nome já investido de prema, porque ele é um seguidor perfeito, fidedigno de Gauranga Mahaprabhu. E Gauranga Mahaprabhu, ele vem trazer o cantar do Santo Nome completamente revestido, imbuído de Braja Prema. Se não fosse para fazer isso, então ele apareceria como um avatar, Nishina avatar, Matsya avatar, Kuma avatar. Mas ele vem pessoalmente, ele é Krishna Brajendra Nandana Shama Sundar, que aparece para nos dar Nama Prema Sankirtana, ou Prema Nama Sankirtana, Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana, Shila Narottam Das Thakur. Hari Hari Bipale, nessa canção muito linda. Ele está falando Hari Hari Bipale Janama Goya, Narottam Das Thakur ele tem essa frase que ele fala Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana. Golokera quer dizer de Goloka, de Braj. Prema Dhana, o tesouro de Prema que está devidamente assentado no coração de todos os Brijabhasas, Prema Dhana. E esse tesouro que está lá em Braj, no coração dos Brijabhasas, Harinama Sankirtana. Ele se manifesta pela misericórdia de Mahaprabhu como Harinama Sankirtana, Rasa Lila Sankirtana, Rasa Lila Premanama Sankirtana. Então, deixa eu ver onde nós paramos. Nós paramos
nessas dúvidas que foram respondidas por Srila Bhaktivinoda Thakur. E vamos continuar, se Krishna nos permitir, se Guru Goranga nos permitir, nós vamos continuar. E assim, gostaria de anunciar para vocês que amanhã é quarta-feira e amanhã nós temos o canal Shri Shikshastaka, tá? Se vocês quiserem participar, vocês puderem avisar para os outros devotos, o canal amanhã chama-se Shri Shikshastaka. E nós temos também uma outra notícia, se vocês que eu acredito que vai agradar o coração de vocês, é que Gopakumar, que é a personalidade transcendental protagonizadora do Shri Brihad Bhagavatamrita segundo canto, ele conversou diretamente com o Mahaprabhu, e aí Mahaprabhu falou para ele assim: tudo bem, sábado e domingo de 7 às 8 da manhã nós vamos voltar a ler e a saborear o néctar infinito do Shri Brihad Bhagavatamrita. Então, se vocês quiserem postar no Rosto Livro, conhece o Rosto Livro? Se vocês quiserem postar no Rosto Livro, para não falar o nome do inominável. Então, sábado e domingo de manhã, de 7 às 8, Shri Brihad Bhagavatamrita, para satisfação do coração dos devotos que às vezes perguntam, mas não tem mais Bhagavatamrita. Então, se a gente pode satisfazer os Vaishnavas e as Vaishnavis que estão participando do Hridaya Mandir, que é o tempo do seu coração. O Hridaya Mandir é o tempo do seu coração. Então, a gente está pedindo licença para visitar o templo do seu coração, compartilhando com vocês aquilo que Gurudev pediu para a gente fazer. Gurudev pediu para a gente se dedicar a conhecer, a estudar, a amar, a servir, a publicar e a distribuir Gaudiya Vaishnava Grantha. Isso está no testamento de Srila Gurudev. Ele fala no testamento dele, ele fala que quer que a publicação e a distribuição de livros continue no mesmo ritmo que quando ele está aqui na sua Prakata Lila, nos seus passatempos manifestos, e que essa publicação e distribuição de livros também aconteça com muito ânimo, com muito entusiasmo em todas as línguas do planeta, não só a língua inglesa. Nitai Gopremanandi, Srila Gurudev Pachitapam ki jai, Srila Prabhupada Pachitapam ki jai, Shri Gopakumar ki jai, Srila Sanatana Goswami Pad ki jai, Srila Raghunath Das Goswami Pad ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Pachitapam Srila Prabhupada ki jai, Pachitapam Srila Gurudev ki jai, Pachitapam Rupananda Guruvaka ki jai, Gora Bhaktavida ki jai, Panchakalpatarubhisham, Kripa Sindhu Vacha, Pachitanam Pavanivyo, Vaishnavi Namo Namaha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.